Deus continue abençoando a igreja. Eu creio que quando Deus nos coloca em um lugar, veja, você gasta, não é que você gasta tempo, você deixa o seu tempo para estar aqui. Você gasta gasolina, você vem para cá. Então veja, você tem que acreditar que a revelação que está aqui é para você. Amém. Porque Deus não é confuso, nós somos confusos, Deus não. Então quando Deus te planta num lugar, é porque o que sair daquele lugar é para você. Amém. Não faz sentido Deus ter uma revelação para você em outro lugar que você não está. Então não faz sentido, certo, né? Deus queria falar comigo em outro lugar, mas depois aqui, então não tem sentido, amém, amados? Amém. Então nós cremos, nós viemos para a casa de Deus crendo que ali Deus tem a direção para a nossa vida. Seja uma criança que for pregar, seja uma criança, mas Deus vai te dar direção, porque o compromisso dele é com você. Então Ele vai te dar direção, amém, amados? Amém. Eu sei que hoje é um domingo especial para alguns, assim, porque é domingo de Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa, amém? A Páscoa no hebraico significa Pachá, que significa passar do outro lado. E é o que Jesus fez, Ele nos passou das trevas para a luz. Ele fez essa travessia conosco, amém? Mas eu não quero ficar retido ao texto da Páscoa, porque Deus colocou um texto no meu coração nessa noite. Amém, amados? Em nome de Jesus. Então por quê? Porque Deus tem uma direção para você. Então você não pode sair daqui hoje dizendo, Deus não falou comigo. Não, talvez você não esteja tendo. Talvez você não aceite a palavra que te confronta. Mas com certeza Deus tem direção para a sua vida. Amém. Então abra em Atos capítulo 16, um texto muito conhecido. Atos 16, versículo 25 ou 29. Enfatizando que tudo que já foi falado aqui, eu creio que Deus já deu direção e já fez muitas maravilhas em nosso meio. Amém? Quantos creem assim? Amém. Glória a Deus por isso. Então vamos lá, Atos capítulo 16, versículo 25 ao 31. Tá? Ao 31. Eu leio 25, vocês o 26, e assim a gente vai até o 31. Amém, igreja? Amém. Vamos lá então, 25 diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas das prisões, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Saulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, e todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Vamos só numa voz do versículo 31. 1, 2 e 3. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Pode se assentar. O contexto da palavra, amados, anterior, o contexto anterior, os versículos anteriores, vamos dizer que Paulo e Silas foram jogados no calabouço, numa prisão. E eles foram jogados em uma prisão fazendo o que era certo, fazendo a vontade de Deus. Porque há uma diferença entre você ser jogado no calabouço, porque você endurece o seu coração, porque você é desobediente, e você ser jogado no calabouço fazendo a vontade de Deus. O texto vai mostrar a diferença. Amém, amados? Amém. Então, a primeira coisa, eles são jogados num calabouço, mas não por causa de um pecado, por causa de uma teimosia, por causa de um vício constante. Eles são jogados porque eles expulsam
maldição que está sobre uma moça que dava muito lucro para a cidade. Então os senhores daquela moça, eu digo um cafetão, sabe? Os senhores daquela moça se juntaram com os principados, ali com os magistrados, e deram uma surra em Paulo e Silas, e eles foram lançados na prisão por causa disso. Agora, o que me chama a atenção, e a primeira pergunta que eu faço no texto, e eu acredito que quem lê esse texto, a primeira pergunta que faz, olhando para a nossa circunstância, para a nossa estrutura, se fosse nós que fôssemos jogados em um calabouço, por estar fazendo a obra de Deus, por estar fazendo a vontade de Deus, a primeira pergunta que se faz é como que Paulo e Silas, nessa circunstância, eles conseguem, perto da meia-noite, estar orando e louvando ao Senhor. Essa é a primeira pergunta que nós fazemos. Porque Paulo e Silas, eles estão blindados pelo Espírito Santo. Amém, amados? Eles estão revestidos pelo Espírito Santo. Então eles não vitimizam, eles não começam a ter dó de si mesmo. Porque muitas vezes quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, amados, e acontece algo, nós não crescemos espiritualmente. Por quê? Porque começamos a ter dó de nós mesmos. Ai, coitado de mim, veja bem, eu estava fazendo a vontade de Deus, eu estava orando, eu estava cantando nas irmãs, eu estava buscando a face do Senhor, agora me jogaram no calabouço, e nós começamos a nos vitimizar e ter dó de nós mesmos. Mas Paulo e Silas, esses sentimentos não alcançam eles, porque eles sabem aquele que chamou eles, e eles sabem que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor, e que Deus era poderoso para mudar a história da vida deles, como vai acontecer. Então eles não estão escandalizados, Cristian, porque nós citamos, eles não estão. Eles não estão escandalizados nem com os homens que jogaram eles lá, e nem com Deus. Porque sempre é assim, né? Ou a gente se escandaliza com alguém, ou se não com o próprio Deus. E diz: Deus, por que o Senhor não fez? Por que o Senhor não entrou com providência? Por que o Senhor não trouxe a cura? Por que o Senhor não trouxe a restauração? E nós ficamos lá no calabouço. Só que não é orando e louvando a Deus, não. Mas a Bíblia Sagrada diz, amados, que Paulo e Silas, eles têm intimidade com Deus. Eles são revestidos pelo Espírito Santo de Deus. E aqui eu não quero exaltar nem Paulo nem Silas. Eu quero exaltar o Espírito de Deus que está sobre essa igreja também. E o Espírito de Deus que quer revestir a sua mente, que quer revestir o seu coração, que quer revestir a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ter intimidade com Deus não quer dizer ter ausência de dificuldade. Eu vou repetir. Ter intimidade com Deus não quer dizer ter ausência de dificuldade. Mas ter intimidade com Deus quer dizer que na dificuldade você continua tendo intimidade com Deus. Porque a constância cura. Diga para o seu irmão, diga: a constância cura. A constância cura. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, ele disse: eu aprendi a louvar a Deus na escassez, na dificuldade e na abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É a constância que vai trazer a cura. É a constância que vai curar a nossa alma, seja na bonança ou seja no cárcere. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide minta, né? O produto da oliveira minta, e as vacas dos currais sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O terremoto vai vir. Diga comigo: terremoto vai vir. Mas o terremoto não vai vir por causa da dificuldade. O terremoto vai vir porque na dificuldade eles continuaram crendo em Deus. Tem muito crente que passa dificuldade, mas o terremoto não vem.
Deus me mata. Me mata, quer morrer. Me mata. Eu já vi crente dizendo para Deus tirar a vida dele. Graças a Deus que Deus não ouve essas coisas, é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele quer te curar. Louvado seja o nome do Senhor, para mudar a sua vida e para mudar a sua história, e para mudar a minha vida e mudar a minha história. Então nós precisamos entender isso, que o terremoto, não é a dificuldade que produz o terremoto, mas é o que fazemos na dificuldade que produz o terremoto. É a atitude que nós tomamos que produz o terremoto. Se Paulo e Silas começassem a reclamar, começassem a murmurar e dizer assim: não tem mais jeito, para mim não tem mais jeito, Deus não está comigo, a oração do pastor não adiantou nada. Sinceramente, você crê que viria o terremoto? Não viria, irmãos. Não viria. Porque isso qualquer um faz. Porque isso qualquer um faz. Amém, amados? Amém. Agora, o interessante é que eles estão cheios da glória de Deus. Eles estão cheios da presença de Deus. Eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Então o sentimento deles, as emoções deles não saem. O que sai aqui em Paulo e Silas é a glória de Deus. É a graça de Deus sobre a vida deles, amados. E a Bíblia Sagrada diz que perto da meia-noite eles começam a orar e cantar hinos ao Senhor. Sabe o que eu acho maravilhoso? É que o texto diz que todos os presos ouviam Paulo e Silas. Amém? Amém. Vocês pegaram essa parte, irmãos? Os presos, eles ouviam Paulo e Silas. Vocês prestaram atenção nisso? Prestaram atenção? Músicos, vocês prestaram atenção? Hã? Porque esses presos aqui, sabe por que estão presos? Porque nunca ouviram ninguém. Nunca ouviram pai, nunca ouviram mãe, nunca ouviram conselheiro, porque se ouvisse não estava preso. Sim ou não? Então são presos que não ouvem ninguém. Mas eles vão ouvir Paulo e Silas. Eles não ouvem ninguém. Mas perto da meia-noite tem dois fanáticos louvando. E eles ficam atônitos, sabe por quê? Porque o louvor não é da terra, o louvor é dos céus. Porque Paulo e Silas estão tão cheios do Cordeiro Pascual, aquele que venceu as trevas, aquele que venceu o mundo, aquele que venceu as dores, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Paulo e Silas estão tão cheios do Cordeiro Pascual que o louvor deles faz toda a diferença. Os presos ficam atônitos, não por causa da nota musical, não por causa do acorde, mas eles estão atônitos por causa da unção, da graça, do poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É a graça. Homens que não ouvem ninguém, mas que vão ouvir Paulo e Silas. Sabe por que eles vão ouvir Paulo e Silas? Sabe por que, amados? Quantos sabem por que eles vão ouvir Paulo e Silas? Por que eles vão ouvir Paulo e Silas? Será que se eu estivesse lá preso, eles iriam me ouvir? Será que estivesse preso lá, eu e o Marcelo? Marcelo gosta de louvar. Eu e o Marcelo. Você ia ter que tocar e louvar, não, porque é minha voz. Mas será que eles iam nos ouvir? Será que se estivesse você lá e eu, eles iam nos ouvir? Será que eles iam nos ouvir, irmãos? O que tinha na vida de Paulo e Silas que precisa ter na minha vida e na tua vida? Essa é a pergunta, irmãos. Amém? Amém. O que tinha? O que tinha? Paulo e Silas, eles buscavam o que ninguém busca, por isso eles tinham o que ninguém tem. Eu vou repetir. Eu vou tirar aqui uma chave nessa noite. Paulo e Silas buscavam o que ninguém busca, por isso eles tinham o que ninguém tem. Se você busca o que todo mundo busca, você tem o que todo mundo tem. Amém, amados? Amém. Você faz o que todo mundo faz, então você tem o que todo mundo tem. Mas quando você busca o que ninguém busca, Deus te dá o que ninguém tem. Esse é o segredo, amados.
você tem o que todo mundo tem. Sim ou não? Nunca teve tão fácil de revolucionar. Diga por seu irmão, diga, você quer revolucionar? Você quer marcar a sua geração? Diga, você quer marcar a sua geração? Você quer marcar? Você quer? Nunca teve tão fácil. Porque antigamente, para revolucionar, algum tempo atrás, os jovens, né, pintavam o cabelo daquelas cores, colocava piercing em todo lugar, assim, ó, tatuagem na cabeça, tatuagem em todo lugar. Aí olhava e falava assim, camarada quer revolucionar mesmo. Nunca teve tão fácil de revolucionar. Quantos verdadeiramente quer marcar? Quantos de verdade? Diga, seja um crente santificado que você vai revolucionar. Seja só isso. Só você ser um crente que pisa onde ninguém pisa, que faz o que ninguém faz, que busca o que ninguém busca, que você vai marcar a sua geração, você vai marcar a sua história. Porque assim era Samuel. Samuel marcou a sua história. Os nenéns que nasciam na época, como vai chamar? Samuel. Todo mundo chamava Samuel. Todo mundo queria ser como Samuel. Por quê? Porque Samuel fez o que ninguém fez. E ele buscou de um jeito que ninguém buscou. E a Bíblia Sagrada diz que Deus não deixou que uma palavra da boca de Samuel caísse por terra. Amém, amados? Amém. Diga para o irmão, diga, você não é comum. Diga, você não é comum. Amados, preste atenção. Querem diminuir o Evangelho hoje. Querem diminuir o Evangelho. Querem diminuir o Evangelho. Dizem assim, não, nós éramos pecadores e agora nós continuamos sendo pecadores, só que perdoados. É isso? É só isso? O Senhor diz que você é nação santa. Aleluia. Povo adquirido para boas obras. Nação sacerdotal. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre ti repousa o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o ímpio não perdoa, a gente perdoa. Quando ninguém quer andar segundo a Bíblia, você anda. Quando alguém te pede a túnica, você dá a capa. Porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Não se conforme. Não se conforme em ser como os outros. Porque a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Mas lá fora todo mundo trai, mas você não está lá fora. Mas lá fora todo mundo vai para o segundo, terceiro, quinto, sexto casamento. Mas Deus te chamou para frutificar pela palavra. Amém, amados? Então veja, Paulo e Silas tinham algo diferente. Porque eles buscaram isso. Eles buscaram, amém, igreja? Amém. O terremoto não teria vindo se eles não tivessem uma mente renovada. Não teria vindo, irmãos. Se eles fizessem o que todo mundo faz. Louvar a Deus quando tudo dá certo. Tem gente que faz isso fácil. Sim ou não? Quando está tudo bem, eu louvar a Deus, até o ímpio faz. Sim ou não? Agora, louvar a Deus em meio às injustiças. Louvar a Deus em meio às perseguições. Louvar a Deus quando todas as portas estão fechadas. Glorificar a Deus e continuar crendo no Senhor, dizendo, Deus, Tu és a minha salvação. Porque nós temos duas escolhas quando estamos no cárcere. Nós temos duas escolhas quando alguém joga a gente na cisterna. Ou a gente fica se vitimizando, tendo dó de nós mesmos. Ou senão nós falamos, agora é que eu vou buscar a Deus de verdade. A primeira escolha você já fez muitas vezes.
vou fazer aqui uma aliança com o Senhor, vou ler a palavra, 3 capítulos por dia, vou ter disciplina espiritual, vou buscar a Deus de todo o meu coração, e jogaram você na cova, aí jogaram você na cisterna, aí algo veio contra a sua vida, aí você disse, não dá para louvar Deus assim, cara. Aí você saiu, mas tem uma segunda opção, louvado seja Deus. E é essa que eu quero ministrar nessa noite. É louvar a Deus em meio ao terremoto, antes do terremoto vir, em meio à cisterna, em meio ao calabouço, em meio às respostas que não vêm, as orações que não são respondidas. Mas você diz, Deus, agora é que eu vou buscar a tua presença. Amém, amados? Amém. Entenda que Paulo e Silas não fez isso por um mérito. Diga comigo, Paulo e Silas não louvaram por um mérito. Porque Deus não responde mérito. Sabe como funciona o mérito? Eu vou louvar para ver se vem um terremoto. Aí eu louvo meia hora, o terremoto não vem, para de louvar e toma um calmante para dormir. Isso é mérito. Eu vou dizimar para ver se Deus responde na minha finança. Não respondeu 2 meses, para de dizimar. Isso é método. Deus não responde método. Eu vou orar para ver se Deus entra com a providência. E Deus não, então você para de orar. Isso é método. Deus não responde método. Aleluia. Deus não responde método. Isso é barganha. Eu vou fazer para ver se Deus faz. Aí Deus não faz, eu não faço. Eles louvaram antes de vir o terremoto. Eles não louvaram para vir o terremoto. Eles louvaram porque confiavam em Deus. Se Deus mandasse o terremoto, Deus era Deus. Se Deus não mandasse, Deus continuava sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aprove a Deus mandar o terremoto. Aprove a Deus. Mas Deus podia não mandar. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são jogados na fornalha, antes de eles irem para a fornalha, ele chega para o rei Nabucodonosor e diz o quê? Ele diz, rei, fique sabendo de uma coisa, o nosso Deus que nós servimos vai nos livrar da fornalha, mas se Ele não nos livrar, também saiba de uma coisa, que nós vamos continuar adorando Ele. Aleluia. Problema nenhum, nós vamos continuar buscando Ele. Amém, amados? Amém. Aí a Bíblia Sagrada diz que de repente veio um terremoto. Diga comigo, de repente veio um terremoto. Mas não foi de repente. Não foi de repente. Paulo e Silas tinham uma história com Deus. Amém, amados? Amém. Não foi de repente. Paulo e Silas tinham uma história com Deus. Tinha uma história. Às vezes as pessoas olham para você, depois, porque você está passando um processo, o seu processo que você está passando faz parte da sua história, faz parte da sua vitória, faz parte do seu testemunho, você vai contar para a glória de Deus. Aí as pessoas olham para você e dizem, nossa, mas como ele tem sorte, olha como ele tem sorte, olha onde ele está, não é sorte, é Deus, não é sorte, é Deus. Glória a Deus. As pessoas querem as medalhas, mas não querem as marcas. Veja que na vida de José não foi de repente. Não foi de repente que José se tornou governador do Egito. Ele passou o processo. E glorificou a Deus na cisterna. E glorificou a Deus na casa de Potifar. E glorificou a Deus no cárcere. E Deus o colocou como governador do Egito. Quem olhava para Ana dizia, nossa, mas que sorte, não tinha filho, agora tem um e agora nasce 2, 3, 4, 5, não foi sorte, Ana passou o processo, louvado seja o nome do Senhor, então passe o processo, louvando, engrandecendo o nome do Senhor.
Quanto tempo você andava a pé? Não viram isso? Porque o homem, ele só julga aquilo que ele vê. Ele só julga aquilo que ele está vendo. Mas Deus, ele conhece o teu passado, o teu presente, o futuro está nas mãos dele. Amém. O futuro está nas mãos dele. Então o terremoto não foi na vida de nenhum homem de Deus, foi de repente. Teve um processo. Amém, amados? Amém. O interessante é que quando o terremoto vem, ele abre todas as portas. Diga comigo, o terremoto abre todas as portas. Mas não era só Paulo e Silas que Deus queria alcançar? E por que abriu a porta de todos os presos? Hein? Por quê? Por quê? Porque os presos, irmãos, pega essa revelação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando Deus quer fazer, não tem como. Enquanto Paulo e Silas louvavam a Deus, aqueles presos foram libertos. As prisões foram abertas porque eles não ofereciam mais perigo. Eles já não eram mais perigosos. Porque enquanto Paulo e Silas louvavam a Deus, Deus trabalhou no coração deles. Tanto é verdade isso, que os presos não querem correr. Eles ficaram. Oh meu Deus, que preso! Que preso que quando a prisão lá, você imagina abrir a prisão do Carandiru? Hã? Não tem mais? Então me dá outra. Palmares, lembra? Palmares. Aí abre a prisão do Palmares ali e os presos, em vez de correr, ficam ali, ó. O culto foi tão maravilhoso. O culto foi tão glorioso, amados. Eu acredito que tinha alguns presos ali que até era ex-discípulo de Jesus. Eu acredito que tinha uns presos ali que o pai era sacerdote e que estava preso, mas eles nunca viram um culto como aquele. Louvado seja o nome do Senhor. Eles nunca participaram de um culto como aquele. Aí quando as prisões se abriram, eles falaram: a gente não quer ir para outro lugar não, porque quem pisou no santo do santo, outro lugar, outro lugar do que ele tem, irmãos. Como eu oro a Deus, André, como eu oro a Deus, para Deus tomar esses jovens, esses ministros do louvor, para consagrar sua vida, para que quando eles louvem, pessoas sejam curadas, batizadas com o Espírito Santo. E se cara aqui alguém que quer se matar, diga: eu queria me matar, mas não quero mais. Eu quero mais, eu não quero mais. Porque é o que aconteceu aqui. É o que aconteceu aqui. Abre as prisões, os caras ficam ali. Não vai ter culto mais? Acabou o culto? Já deu a bênção apostólica? Meu Deus, agora estava ficando bom. Porque Deus, o Deus que nós servimos, irmãos, Ele transforma o coração. Você precisa mudar a sua visão de Deus. Amém, amados? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele deu nome a cada estrela. Irmãos, eu não quero aprofundar nisso aqui, mas nós conhecemos uma Via Láctea. Sim ou não? Uma constelação que é a Via Láctea. Não é verdade? Só que a Via Láctea tem milhões de estrelas. Tem estrela que tem uma distância uma da outra, a velocidade da luz, de mais de 4.000 anos, para chegar uma na outra, a velocidade da luz. Essa é a distância mais ou menos de uma estrela para outra. Só que fora essa constelação tem Andrômeda, que é uma outra constelação. E fora Andrômeda tem bilhões de constelação. E cada constelação tem bilhões de estrelas. E a Bíblia diz que Ele mede o universo com a palma da sua mão. Ele mede uma constelação da outra constelação com a palma da mão. Esse é o nosso Deus. Só que a gente fica diminuindo, porque nós falamos dele todo dia. Então aqui ele se torna comum, mas ele não é comum. A Bíblia diz que a terra é estrado dos seus
E nós vamos começar uma campanha aqui quarta-feira que diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. É possível para Deus. Era impossível me tirar de onde eu estava. Era impossível. Eu passava drogado nos ônibus, dizendo assim: um dia eu vou voltar para a igreja, mas era impossível. Impossível para o homem, mas é possível para Deus. Não limite o poder de Deus. Você não conhece a Deus. Eu não conheço a Deus. Não limite o poder dele. Amém, amados? Amém. Às vezes, estou passando um processo, louve no processo, adore no processo, busque no processo, porque o terremoto ele vai vir. E os presos, finalizei aqui agora, os presos estão lá querendo mais culto. E você já foi em algumas igrejas assim que o pastor fica assim: não, irmãos, é que a presença de Deus veio e mudou tudo. E você fala assim: mas eu acho que não foi não, né? Porque, deixa eu falar uma coisa, quando a presença de Deus vem, você não quer sair do lugar mesmo, não. Ninguém precisa falar nada. Você diz assim: se for até 1h da manhã, eu estou aqui. Porque, irmãos, a presença de Deus é algo glorioso. Você não fica pensando em marmita, você não fica pensando no trabalho de amanhã, você não fica pensando na conta que você tem que pagar, não, porque a presença de Deus é algo glorioso. Aleluia. Eles estão ali atônitos. Eles querem mais. Aí o carcereiro acorda. E a Bíblia diz que quando o carcereiro acorda, ele é assustado por causa dos presos. Pô, peraí. Os presos fugiram, ele já pega a espada para se matar. Mas antes de se matar, ele pede luz. Diga comigo, ele pede luz. E a luz estava sobre aquele lugar. Mas não era uma luz dessa. A Bíblia diz que o povo que estava em trevas viu uma poderosa luz. A luz daquele cárcere não era essa luz. Era a luz do Espírito Santo de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 3: antes de criar o homem, antes de criar os peixes, antes de criar os répteis, antes de criar o universo, antes de pôr o firmamento, antes de criar todas as coisas, Deus dizia: haja luz. Nada acontece sem luz, irmão. Deus não faz nada no escuro. Diga para o seu irmão: Deus não faz nada no escuro. Deus não faz nada no escuro. E a Bíblia diz que quando veio a luz, Deus viu que a luz era boa. E Deus falou assim: eu vou fazer divisão entre a luz e as trevas. Irmão, sabe por que muitas vezes o terremoto não vem? Porque a gente ainda não faz divisão entre a luz e as trevas. Ora estamos na luz, ora estamos nas trevas. Ora estamos na luz, ora estamos nas trevas. As trevas até andam com a luz, mas a luz não anda com as trevas. O diabo é pilantra mesmo. Ele até se faz de anjo de luz, a Bíblia diz. Mas Jesus não é assim. Então, quer que o terremoto venha, irmão? Separa a luz das trevas. Faça um propósito. Olha, presta atenção. Vou dar a chave, nós vamos orar e eles vão louvar. Faça um jejum. Mas olha o que o pastor está falando. Se você fizer porque é a vontade de Deus, faça porque é a sua vontade. Faça, é a minha vontade de fazer. Amém? Amém? Mas não um jejum só de comida. Não jejum de comida, isso é regime, tá? Isso é regime, viu, irmãos? Isso é regime. Tire coisas que estão atrapalhando a sua comunhão com Deus. Isso aqui, ó, estou perdendo muito tempo com isso aqui. Isso aqui é a primeira coisa da lista. Sem dó. Tchau. 21 dias. Faça 21 dias. Tire coisas que atrapalham a sua comunhão com o Eterno. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele trará o terremoto sobre a sua vida. E Ele te dará direções. Amém, amados? Amém. Agora se a gente é assim, né? Eu vou tirar, eu vou muito no Facebook. Vou tirar o Facebook.
Ele falou, faz 10 dias que eu não como arroz e feijão. Eu falei, o que você está comendo? Ah, eu estou comendo pão com churrasco. Eu falei, mas aí eu também faço. Aí, moleza, pô. Eu comendo pão com churrasco, pastor. Trocou 6 por... Deus, vou fazer um jejum até 1h da tarde, só que eu vou acordar 20h30. Nossa, tá de brincadeira, irmão. Nossa, tá de brincadeira. Amém, amados? Tire coisas que tá te prendendo. Tire coisas que tá tirando teu tempo com Deus. Amém? E Deus vai te dar vitória. 21 dias. E Deus te dará vitória. Para quê? Para que isso? Para nós sentirmos mais a presença de Deus. Para Deus vir com a sua presença sobre a sua vida e através da sua vida. Para que o teu louvor seja diferenciado, para que a tua palavra seja diferenciada, para que a tua postura seja diferenciada. Para que as pessoas olhem e dizem, ali vai um homem e uma mulher de Deus. Amém, igreja? Amém. Separa a luz das trevas. Porque todos nós sabemos o que é trevas e sabemos o que é luz, sim ou não? Mas aí eu não sei quais coisas você sabe. Separa. Ande na luz. Porque Deus vai mudar a sua história. A presença dele vai vir sobre a sua vida de forma gloriosa. Amém, amados? Se coloque de pé para eu orar por você em nome de Jesus.